Uma notícia que tem repercutido bastante esses dias é sobre a apreensão das armas do Bolsonaro e a situação que ele pode estar em risco de estar voltando para prisão em regime fechado devido a essa situação. Tudo começou com uma arma apreendida em uma blitz de posse de um sargento que trabalhava na segurança do presidente Bolsonaro. Essa arma apreendida foi o estopim para poder desencadear uma série de fatos e desdobramentos do STF contra o presidente Bolsonaro, entre eles busca e apreensão, depoimentos, apreensão de outras armas, onde estavam as outras armas que ele tinha. Ele tinha praticamente 11 armas. Essas armas estavam de posse tanto da Polícia Federal como da Polícia do Exército. E tinha uma outra arma que estava em uma loja que não tinha sido entregue, foi um presente dado ao presidente Bolsonaro. Enfim, isso tudo pode desencadear na quebra das regras da prisão domiciliar e fazendo com que o Alexandre de Moraes faça com que ele retorne para a prisão em regime fechado, na Papudinha. Então, a arma de Bolsonaro é apreendida com militar em blitz no Distrito Federal. Segundo o PM, homem disse que a arma seria do ex-presidente e que estaria sem documentação no local. A ocorrência foi enviada ao STF, militar do Exército foi levado para a delegacia e depois foi liberado. Um militar foi parado na noite de segunda-feira do dia 15 de junho, em uma blitz da Polícia Militar em Taguatinga, no Distrito Federal, com uma arma do ex-presidente Jair Bolsonaro, conforme apurado pela Globo News. A propriedade da arma foi confirmada por meio da consulta do Sistema Sigma do Exército Brasileiro. A informação consta no pedido de esclarecimento feito pelo STF. Em nota, a Polícia Militar afirmou que o homem estava com duas armas, uma institucional, a arma de serviço do sargento, e a outra que estava sem documentação no local. Por não estar com CRAF, a conduta foi considerada pela Polícia Civil como irregular, conforme a Lei 10.826. Na verdade, ele estava de posse de uma arma de terceiro, sendo que ele não tinha autorização para isso. A lei funciona nessa parte porque é contra o pessoal que é conservador de direita, né? Aí funciona a lei. Estácio Leite da Silva foi levado para a delegacia e depois foi liberado. Não há informação sobre quem entregou a arma atribuída a Bolsonaro ao militar. Aí tem uma pergunta: o Bolsonaro poderia ter essa arma no interior da sua residência, mesmo ele estando cumprindo pena criminal? O advogado Gustavo Sampaio explica que, em tese, Bolsonaro pode ter sim uma arma de fogo em casa. Não há expressa vedação da lei que o apenado tem uma arma no interior de sua casa, o que é permitido por nossa legislação, desde que a dita arma seja legalizada e de posse permitida ao particular. Pode o órgão judicial, contudo, vedar por determinação autônoma que esta posse subsista, mas a priori não se verifica a proibição. Tá estranho isso porque, como ele tá respondendo o processo criminal, ele perde a idoneidade. Perdendo a idoneidade, ele perde o direito de estar possuindo a arma. Tá? Isso vale para todo mundo. Infelizmente, o presidente está sofrendo uma grande perseguição e isso justifica ele não ter arma. Tá? Isso acaba fazendo com que ele perca esse direito. Eu não estou entrando no mérito sobre a situação do presidente Bolsonaro em si, tá? Que a gente sabe que é um absurdo. Na questão de se você estiver respondendo qualquer processo criminal, você perdendo a idoneidade, você acaba perdendo o direito de possuir a arma, tá? Os seus registros vão ser cassados e as armas vão ser apreendidas, independente, tá ok? O que o advogado do Bolsonaro está fazendo aqui é uma falácia que é contra o que está na legislação, tá? Depois disso, Bolsonaro, depois da polícia, tá? Ele explicou a situação. Ele alegou que a arma foi entregue para o sargento fazer um reparo, tá? Que é uma Glock que deu defeito. Fala aqui nos comentários, quem é dono de Glock, se já viu alguma Glock com defeito ou a sua arma já apresentou com defeito. Fala pra gente. Em ofício enviado ao gabinete do ministro do STF, a defesa de Bolsonaro argumentou que ele entregou a arma a Estácio após constatar que o percussor estava inoperante. O ex-presidente teria pedido ao segurança que consertasse o dispositivo. Ele relatou ainda que, ao manusear a arma, Bolsonaro constatou a existência de defeito e por isso recorreu a um de seus seguranças para pedir o reparo. Em momento algum houve o intuito de descumprir qualquer determinação legal, sendo certo que se trata de um episódio criminalmente acromático. Aguardamos que o inquérito em trâmite da Polícia Civil do Distrito Federal seja em breve arquivado. Em resumo, o que aconteceu aqui? 2 problemas já. Bolsonaro ter perdido a idoneidade, então ele perdeu o direito de possuir arma. E segundo, ele deixou uma arma de propriedade dele em nome de terceiro, tá? Houve 2 erros aqui então. Isso eu estou usando de exemplo para explicar para vocês que se fosse com a gente, também aconteceria a mesma coisa ou pior,
No caso, ele ainda colocou um sargento do Exército. Lógico que a gente sabe que sempre tem dá uma aliviada por ele ser da Força de Segurança Pública, tá? Só que como é o Bolsonaro, ele tem muita visibilidade na mídia por ter sido presidente, por estar sofrendo essa perseguição, então acabam dando um pouco mais de restrição no caso, tá? O caso da arma apreendida será decisivo na avaliação de Moraes sobre a manutenção ou não da prisão domiciliar de Bolsonaro. Aí o Lindinho, o deputado Lindenberg Farias, do PT, claro, pediu ao ministro que o ex-presidente seja mandado de volta a um estabelecimento prisional. Claro que o pessoal do PT ia pedir isso, é lógico. Bolsonaro está em prisão domiciliar temporária desde março, quando foi diagnosticado com quadro de pneumonia e tal. Ele foi transferido da Papudinha para a prisão domiciliar para fazer o tratamento, tá? O Alexandre de Moraes deu 90 dias para ele fazer o tratamento. Aqui agora o caso das armas, tá? O Alexandre de Moraes deu 48 horas para o Exército entregar as armas de Bolsonaro para a Polícia Federal. Quais eram essas armas? 2 já tinham sido entregues a mando do TCU em 2023, em março de 2023. As outras 8, a não ser a Glock, que foi apreendida, já estavam de posse da Polícia do Exército. Então a única arma que realmente estava com o Bolsonaro era essa Glock, tá? Também foi determinada a cassação do CR do Bolsonaro. Consequentemente, o que ele tinha de documentação dessas armas também foi cassada, juntamente com a arma apreendida, também foi cassado o registro. E ele continua em prisão domiciliar. Moraes não viu falta grave para poder estar mandando ele de volta para regime fechado. Menos mal. Ontem, Bolsonaro sofreu uma operação de busca de armas. Mas se as armas estavam com o Exército, uma foi apreendida, que foi a Glock, mas as outras 8 que estavam com o Exército, e tinha 2 que já estavam na posse da Polícia Federal, não tinha mais armas no nome do Bolsonaro. Pode ser que o Alexandre de Moraes ou estava atrás de mais alguma arma, com documento ou sem documento. Aparentemente, tinha uma arma que foi dada de presente ao presidente, só que não tinha sido entregue a ele. Então pode ser que esse documento ainda estava constando no sistema como uma arma dele que não tinha sido apreendida ainda, tá? E também tem um constrangimento lógico que o governo tem que colocar na pessoa. Infelizmente é assim que funciona. A operação de hoje foi para assegurar o efetivo cumprimento da ordem judicial de entrega integral das armas de fogo, justificou o ministro. A ação vai afastar qualquer dúvida quanto à permanência de armamento sob a posse, direta ou indireta do condenado, completou. Nada foi encontrado, segundo a PF. A operação foi iniciada às 7 horas e se estendeu por 1h30. Advogados de Bolsonaro reclamaram da operação policial. A defesa já havia informado previamente o paradeiro de todas as armas do presidente, disse o advogado em um post do X. Vou colocar também o link do ex do João Henrique aqui falando da busca e apreensão. Reviraram tudo, afirmou o senador Flávio Bolsonaro. Esse é o tratamento que tem sido dado ao presidente Bolsonaro a todo momento. Não tem mais boa-fé por parte de quem está nos acusando, nem o princípio constitucional de presunção de inocência funciona para o presidente Bolsonaro. Lógico, ele está sofrendo perseguição. Uma fala também bem inocente, né? A gente está vendo que o Flávio não está querendo bater muito no STF também. Bolsonaro tem 10 armas em seu nome. 3 já estão com a PF, segundo a defesa. Uma delas é a Glock que foi apreendida, mais 2 Caracal. As demais estavam sob guarda no batalhão da Polícia do Exército em Brasília, disseram os advogados. E tinha uma espingarda que ainda estava na loja, que foi dada de presente para o Bolsonaro. A gente não sabe se essa arma chegou a ser apreendida também ou não. Felizmente, o Bolsonaro vai continuar em prisão domiciliar, tá? O Alexandre de Moraes não revogou essa prisão dele, mandando ele de volta para regime fechado. Ele entendeu que não foi uma falta grave, felizmente, tá? Isso também é interessante porque, dependendo do caso, a gente acaba sofrendo várias consequências devido à arma que estaria ilegalmente sob nossa posse, tá? Então, no caso, o entendimento hoje está sendo um pouco mais moderado sobre a posse irregular de arma de fogo. Ainda bem. Pelo menos isso a gente está conseguindo dar uma contornada. A gente está conseguindo um pouco o campo para se estender um pouco mais de direito. Está afirmando um pouco mais de segurança jurídica quanto a isso, tá? Não incorrendo em crime muito grave, tá com uma posse ilegal hoje. Entendeu? Assim,
Uma posse irregular, não ilegal, tá? Irregular. Na decisão, Moraes seguiu o parecer da BGR, que não viu falta grave de Bolsonaro no caso da pistola apreendida. A efetiva consumação da falta grave, entretanto, não foi comprovada, como destacado pelo Procurador-Geral da República. Lógico que o PGR quis ferrar o Bolsonaro nessa, né? Ele entrou com processo contra para poder estar fazendo a prisão dele retornando para regime fechado, tá? Bom, enfim, é isso. Espero que tenha entendido. Tudo isso que aconteceu com o Bolsonaro pode estar acontecendo com a gente também, tá? A posse irregular de arma de fogo pode estar culminando em toda essa situação que aconteceu com o nosso presidente. Também servir de lição para todos que estão com arma irregular ou que não estão fazendo as obrigações, no caso do pessoal que tem CR, tá? Para estar renovando o CRAF, tá renovando o CR, enfim. Prestem atenção no que vocês estão fazendo. Façam direito. Infelizmente, a legislação hoje é essa. A gente tem que estar cumprindo. Quem é conservador, quem é de direita, acaba cumprindo a lei, independente se ela é absurda ou não. Bom, então é isso. Quem não é inscrito, inscreva-se no canal. Tornem-se membros para acesso a conteúdos exclusivos. Até mais e tchau, tchau.